Storm DeBulle, belga de 22 anos, ficou conhecido no YouTube por registrar suas aventuras de acampamento solo pelo norte da Europa. Ao contrário da maioria dos criadores, ele nunca comentava nos vídeos. Deixava que o som da natureza, o farfalhar das folhas, o canto dos pássaros e o vento cortante guiasse o público dentro da sua experiência. Embora tenha começado a postar em agosto de 2024, sua paixão por acampar sozinho começou aos 19 anos. Um dos feitos mais marcantes da sua trajetória foi percorrer, de bicicleta, mais de 6.000 quilômetros por toda a Suécia, sempre em completa solidão, demonstrando o domínio impressionante das técnicas de sobrevivência em ambientes hostis. Mesmo com todo esse repertório, a natureza tem seus próprios limites e pode se voltar contra o aventureiro mais experiente. Na noite de 29 de outubro de 2024, Storm gravava mais um episódio, desta vez na região de Jacmach, na Lapônia sueca, um ponto famoso pelas paisagens nevadas e pelas frequentes auroras boreais. Seu método de viagem consistia em deixar o carro em alguma cidade próxima, seguir a pé com todo o equipamento de camping e permanecer vários dias. Naquela ocasião, ele estava a apenas um dia de caminhada do carro, mas o crepúsculo avançava rapidamente e seguir a trilha no escuro teria sido extremamente perigoso. Por isso, optou por armar a barraca e passar a noite ali. Uma brisa gelada já varria a região quando ele ergueu um muro improvisado de neve ao redor da tenda, tentando criar uma barreira contra o vento. Mal sabia ele que uma tempestade de magnitude extraordinária se aproximava. Poucas horas depois da montagem, Jacmach foi engolida por um violento nevasco, com ventos que atingiram 120 km por hora. A neve acumulou-se rapidamente ao redor da barraca, enquanto a temperatura despencou para menos 6 graus Celsius. Com a sensação térmica, o vento fez o frio parecer menos 18 graus. Percebendo a gravidade da situação, Storm tentou contactar quem amava. Por volta da meia-noite, um amigo recebeu um vídeo em que a tenda era despedaçada pelos ventos. Storm, visivelmente assustado, exclamou: "Esta noite vai piorar, Jesus Cristo." Em seguida ligou para a avó, assegurando-a que, apesar da forte nevasca, ele sobreviveria. Por volta das 2h36 da manhã, as autoridades suecas receberam um SOS de Storm. Ele relatou múltiplas lesões, entre elas um nariz fraturado, e pediu socorro imediato. O vento ainda soprava com tal força que o helicóptero de resgate não conseguiu alcançar o local, e a neve espessa bloqueava qualquer tentativa de intervenção terrestre. O temporal só diminuiu por volta das 10 da manhã, quando as equipes de resgate partiram para o último ponto conhecido de sua localização. Infelizmente, ao encontrarem o corpo, já era tarde demais. A metade inferior do tronco estava roxa de tanto frio, e o sangue do nariz quebrado estava solidificado. O corpo foi descoberto a cerca de 2,6 quilômetros da tenda que havia desabado. Não se sabe se ele abandonou a barraca antes que ela cedesse ou se saiu dela já em ruínas, mas em ambos os casos, ele parecia estar a caminho do carro quando sofreu a queda, que fraturou o nariz e o forçou a acionar a emergência. A única nota de alívio na tragédia de Storm foi que ele morreu fazendo o que amava. Em uma das primeiras conversas com o pai, ao iniciar as expedições solo, ele declarou: "Pai, demorei muito para descobrir o que eu quero, mas isso é o que eu quero." Essa frase, agora gravada nos corações de quem o acompanhou, resume a paixão que o guiou até o último suspiro. Andrew Cross, de 36 anos, era criador de conteúdo ao ar livre natural de Grand Junction, Colorado. Seu canal, Desert Drifter, misturava arqueologia e exploração. Ele visitava ruínas antigas, muralhas de pedra milenares e até cavernas usadas por espiões alemães durante a Segunda Guerra Mundial. As produções eram de alto nível, com edição cuidadosa e narrativa envolvente, o que lhe rendeu uma audiência enorme em apenas 14 meses de canal. Os seguidores aguardavam ansiosos cada novo vídeo, sabendo que seriam levados a lugares incomuns e pouco conhecidos. Em janeiro de 2025, Andrew fez seu último vídeo. Alguns fãs imaginaram que ele estava apenas tirando um intervalo, ou que a produção do próximo episódio estava demorando mais que o habitual. A verdade veio à tona apenas em 2 de fevereiro, quando sua esposa Evelyn anunciou que Andrew havia sofrido um grave acidente de carro. Na tarde de 31 de janeiro,
Enquanto retornava de uma gravação sobre o monumento nacional Bears Ears, em Utah, ele parou no semáforo da interseção entre 1ª Street e North Avenue, em Grand Junction. De repente, um veículo em alta velocidade colidiu com a traseira do carro de Andrew, lançando-o ao ar e provocando um grave traumatismo craniano. Ele foi socorrido rapidamente e levado a um hospital próximo, mas já era tarde demais. Passou mais de um mês em terapia intensiva, conectado a aparelhos de suporte vital, e ficou evidente que as lesões eram incompatíveis com a vida. Na manhã de 4 de março, por volta das 10h50, a família tomou a dolorosa decisão de retirar o suporte de vida, permitindo que Andrew descansasse em paz. A notícia chocou milhares de fãs que ainda esperavam por novos vídeos. Em sinal de solidariedade, a comunidade organizou uma campanha de arrecadação que chegou a levantar mais de $544 mil para ajudar a família nas despesas médicas e no luto. O motorista responsável pela colisão, identificado como Ragnar Nicholas Crystal, foi preso em 21 de fevereiro, 20 dias após o acidente, e posteriormente acusado de homicídio culposo no trânsito e de conduzir sob influência de álcool. A perda de Andrew deixou um vazio não só em sua família, mas também em todos que acompanhavam suas expedições, lembrando a todos que, por mais cuidadoso que seja o explorador, o inesperado pode surgir a qualquer instante. Finn Kinney, de 33 anos, era especialista em sobrevivência da região de Pitcairn, na Escócia. Fundou a escola Wildcat Bushcraft, onde ensinava crianças e jovens técnicas de vida ao ar livre. Paralelamente, mantinha um canal no YouTube com o mesmo nome, compartilhando gratuitamente todo o conhecimento acumulado ao longo dos anos. Seu conteúdo combinava instruções práticas e um humor sutil, conquistando um público fiel, ainda que pequeno. O que a comunidade não imaginava era que o próprio canal se tornaria parte da história trágica de Finn. Em 25 de março de 2022, ele partiu da estrada B873, perto de Loch Nabor, no sul da região de Thurland, para iniciar uma jornada a pé até a aldeia de Goolsby, a aproximadamente 72 quilômetros de distância. O objetivo era filmar um vídeo demonstrando as habilidades de bushcraft que empregaria ao longo do percurso. A família de Finn sabia que a caminhada levaria mais de um dia, então não se preocupou quando ele não chegou ao destino imediatamente. Contudo, 3 dias se passaram sem nenhum contato. Todas as ligações da família foram direto para a caixa postal. No 3º dia, o pai de Finn, Mark, acionou a polícia e registrou um boletim de desaparecimento, ainda nutrindo a esperança de que o filho estivesse apenas perdido, com o telefone danificado ou ainda apreciando a caminhada. A realidade, porém, era outra. Finn havia desaparecido sem deixar rastros. As autoridades vasculharam as áreas ao redor de Loch Nabor por meses, mas não encontraram nenhuma pista concreta. O caso chegou a ser apresentado no programa britânico de mistérios Vanished, dedicado a casos de desaparecidos, mas sem gerar avanços. Depois de um ano sem respostas, Mark recusou-se a desistir. Por quase 19 meses, ele manteve a mesma rotina de buscas, examinando cada trilha, cada mata. Finalmente encontrou a primeira pista real, a mochila de Finn, parcialmente escondida entre arbustos na margem do Loch Nabor. Mark nunca revelou exatamente o que havia dentro da bolsa, mas o achado fez a família acreditar que o filho havia tentado atravessar o loch ou represa como atalho e acabou se afogando acidentalmente. Após mais alguns meses de procura infrutífera pelo corpo, a família decidiu encerrar as buscas e aceitar que Finn realmente se foi. A história, no entanto, gerou dúvidas entre internautas. Muitos questionam como um especialista em sobrevivência poderia cometer um erro tão básico como tentar atravessar um loch sem as devidas precauções, sobretudo quando ainda tinha vários quilômetros a percorrer. Esse questionamento alimentou teorias alternativas, desde a hipótese de Finn ter forjado seu próprio desaparecimento para recomeçar a vida em outro lugar, até a ideia mais sombria de que ele teria entrado deliberadamente no loch para acabar com a própria vida. Não há evidências suficientes para confirmar ou refutar nenhuma dessas suposições. O que realmente aconteceu com Finn permanece um mistério até hoje.
Hannah Rose Moody, de 31 anos, era criadora de conteúdo e influenciadora de estilo de vida natural de Scottsdale, Arizona. Seu canal no YouTube girava em torno da sua fé cristã, enquanto o Instagram servia como vitrine para as trilhas que fazia nas rochas e desertos do Arizona. Desde que se mudou para o estado, há cerca de 6 meses, as caminhadas tornaram-se parte da sua rotina, com percursos quase diários que a conectavam à paisagem árida e escarpada. No dia 21 de maio, Hannah acordou cedo, pegou o carro e dirigiu até a entrada da trilha Gateway, no McDowell Sonoran Preserve. Lá, estacionou e iniciou o percurso circular de aproximadamente 4,5 quilômetros. O trajeto, embora moderado, incluía trechos rochosos e subidas que exigiam esforço, mas nada que ela não tivesse enfrentado antes. Confiante, estimou que concluiria o caminho em menos de 3 horas e já tinha planos de almoçar com amigos depois. O que começou como mais um passeio rotineiro acabou se transformando em tragédia. Quando chegou a hora do almoço, os amigos de Hannah notaram sua ausência. Ela não enviou mensagem avisando atraso, nem atendeu o telefone. Comportamento totalmente fora do padrão dela, que nunca some sem avisar. Depois de esperarem horas no restaurante, decidiram ir até a casa de Hannah por volta das 19h50 para verificar se ela estava simplesmente descansando após a caminhada. Ao chegarem, encontraram a garagem vazia, a porta trancada e as luzes apagadas. O carro ainda estava estacionado na entrada da trilha. Percebendo que algo estava errado, contataram imediatamente a polícia. As equipes de busca mobilizaram helicópteros, drones e cães farejadores, vasculhando a trilha Gateway Loop. O trabalho foi interrompido às 23h30 devido à escuridão, mas retomado na manhã seguinte com ainda mais voluntários. Por volta das 12h05 do meio-dia, um piloto de helicóptero avistou algo que fez o coração dos amigos e da família de Hannah parar. A jovem jazia de bruços, de rosto para o chão, a cerca aproximadamente 550 metros da trilha. Ela já estava sem vida, provavelmente há várias horas. A investigação inicial não encontrou indícios de agressão. Não havia sinais de violência física, nenhum trauma craniano grave, nem substâncias tóxicas no organismo. A única explicação plausível levantada pelos peritos foi o calor extremo. No dia da caminhada, a temperatura na região da trilha havia ultrapassado cerca de 39 graus Celsius. O calor intenso pode causar insolação grave e, desorientada, Hannah pode ter se afastado da rota marcada, caminhado sem rumo até desmaiar e sucumbir ao golpe de calor. Seus vídeos no YouTube e Instagram, publicados antes do incidente, acabam servindo como um adeus inesperado e silencioso para quem a acompanhava.